Vencemos já a primeira parte do curso. Já faltou mais 3. E a segunda a gente começa agora com o conjunto dos números inteiros. Bom, aqui talvez fique um pouco estranho, porque a gente vai definir usando uma relação de equivalência, fazendo o formalismo, e não com aquela ideia da escola de você pegar os números naturais e você inventar os negativos lá, sei lá, e juntar, porque aquilo ali não está necessariamente, do ponto de vista formal, né, correto, assim, completo, né. Então aqui vai soar um pouco estranho, mas como a gente fez lá na primeira unidade, da mesma forma, a gente vai fazer sempre o paralelo entre a intuição e o que está ali, né, na definição formal. Bom, o que é que tem de importante nos inteiros, né, que não tinha nos naturais, é a questão desses números negativos e, consequentemente, uma operação nova que vai ter, que seria a subtração. Então, como é que você vai introduzir esses números negativos e fazer esse paralelo com essa ideia de subtração? A ideia vai ser assim, ó. Aqui eu vou fazer um rascunho e depois eu vou escrever a definição formal, mas primeiro a intuitiva. Nós vamos considerar pares de números naturais, por exemplo, 3, 1, 7, 9. Ou seja, elementos do conjunto n cartesiano, n, né? Produto cartesiano, dois números naturais. E nós vamos definir uma relação de equivalência nesse conjunto. Dizer o quê? Que mostrar quando dois pares, definir quando dois pares estão relacionados. Mas qual é a intuição por trás? A intuição é que a gente, lá na frente, depois que se falar da chamada classe de equivalência, entenda a classe de um par desse representando o número inteiro que a gente conhece intuitivamente, dado pela diferença ali, 3 menos 1. Então, o par 3, 1, dois números naturais, a sua classe vai representar lá na frente o número inteiro 2, 3 menos 1. Assim como o par 7 e 9, e sua classe vai representar o menos 2, nesse caso, porque nessa ordem aqui, né, 7 menos 9 seria o menos 2. Certo? Então, por que a classe? Porque, claro, por exemplo, o 7 e 9, se a gente pegar essa intuição, ele representaria o mesmo número, por exemplo, do que o 4, 6, né? Do que o 10, 12, porque a diferença ali dá o mesmo resultado. Então, quando a gente pegar essa classe, o que a gente vai fazer é reunir na classe todos os elementos, todos os pares, né, que tenham esta condição da diferença, entre aspas ali, porque é algo que a gente vai introduzir depois, né, a diferença, mas intuitivamente que a diferença dá o mesmo resultado, certo? Então, essa é a intuição por trás, beleza? Então, aqui é né, tirar o formalismo exagerado do começo, para a gente não ficar muito perdido no que está sendo definido, e depois a gente vai fazer esse meio campo aqui, né, entre o formalismo da ideia da relação de equivalência com a parte intuitiva. Lá na frente, depois que a gente tiver falado das coisas básicas, assim como a gente fez para números naturais, que são os quê? São o quê? As operações, suas propriedades, relação de ordem, foi o que a gente fez por naturais, né? Depois de a gente falar isso, a gente vai meio que, por hora, abandonar essa notação e falar da notação clássica mesmo. O número natural vai ser um certo n, e você vai focar na parte mais aritmética, de divisibilidade, de MDC, aquelas coisas, né? Essa é a parte final da unidade. E aí termina a unidade. Beleza, então definimos em n
cartesiano N a seguinte relação. N cartesiano N quer dizer que um elemento ali é um par, né? Ordenado de números naturais. O par AB estará relacionado com o par CD se, e aqui vem a definição. Veja, como eu falei, intuitivamente a gente vai querer que essa relação signifique exatamente A menos B da mesma coisa que C menos D. Intuitivamente é isso. Só que formalmente a gente não pode fazer isso porque não tem essa ideia de subtração de números naturais. Então, como é que você traduz essa equação para o ponto de vista dos números naturais, né, com operações dos números naturais? É simplesmente você fazer assim, né? A mais D igual a C mais B ou B mais C. Que é equivalente, né? A equação de cima e a equação de baixo. Tem o mesmo sentido aí, depois que a gente fizer as operações. Então, a gente vai definir assim, ó. O par AB está relacionado com o par CD se a soma do A com o D dá o mesmo natural do que o B com o C. Isso aqui é a intuição, né? Então, intuitivamente queremos isso aqui. Para relacionar. Já pensando também no ponto de vista prático, como eu disse, o que vai vir a seguir vai fazer com que a gente interprete o número, o par, né, na verdade a classe do par, classe de equivalência, como a diferença, né, como o número inteiro dado pela diferença. O número inteiro que nós conhecemos, né, dado pela diferença. Bom, isso aqui é uma relação no conjunto. O que é uma relação no conjunto? É você simplesmente casar, né, dois elementos do conjunto, né, formar os pares. É claro que o próprio conjunto aqui já é o cartesiano, né? Então os elementos já são pares. Aí você está fazendo pares dos pares, né? Beleza? Então, tipo, está relacionando aqui, fazendo os pares. Isso aqui é uma relação de maneira geral. O que a gente precisa para fazer o que? Para definir a estrutura aqui, é que essa relação seja uma relação chamada de equivalência. Uma relação de equivalência. O que é que precisa ser satisfeita para ser uma relação de equivalência? Temos que a relação acima ela precisa ser reflexiva, ou seja, se você pegar o elemento AB, ele deve estar relacionado com ele mesmo. Isso aqui é tranquilo de perceber, porque AB vai estar relacionado por AB, porque, claro, se você soma este A com este B aqui, dá o mesmo resultado que somar esse B aqui com esse A. Que é isso que exige a relação, né? Somar o primeiro de um par com o último do outro tem que ser igual, né, ao segundo do primeiro com o primeiro do outro. Beleza? Então, é claro, A mais B é B mais A, a gente aprovou isso, então o par AB está relacionado com ele mesmo. Reflexiva. Ela precisa ser uma relação simétrica. O que é isso? Se você tiver um par, um elemento AB relacionado com outro CD, o CD também deve estar relacionado com o AB. Essa propriedade também aqui é super fácil de perceber que ela é verdade, né? Vou fazer um rascunho aqui embaixo, ó. Se essa relação aqui ocorre, quer dizer então que o A somado com o D vai dar igual ao mesmo que o B somado com o C. A mais D igual a B mais C é
a garantia também de que CD está relacionado com o AB. Porque isso daqui significa dizer que o C mais B, só mudei só a ordem aqui das parcelas e a posição na equação, igual a D mais A. Que é tecnicamente o que precisaria acontecer para essa relação aqui da direita. Beleza? Então, frio? Aí não vou deixar aqui não, vou botar já o outro. Que a relação precisa também ser transitiva. Se você tem um certo elemento AB relacionado com outro CD e esse elemento CD está relacionado com outro, digamos, EF, então o primeiro, AB, né, está relacionado com o último, F, transitivo. Né? Se um certo elemento X está com Y e Y está com Z, o X tem que estar relacionado com o Z. Isso aqui é ser uma relação transitiva. Também não vou fazer com detalhes as contas, porque é mais ou menos direto. Né? Dá para você verificar depois, caso sinta alguma necessidade. Né? Se o AB está relacionado com o CD, então A mais D é igual a B mais C. Se o CD está com o EF, então C mais F é igual a D mais E. Aí, você pegando essas duas equações, você relaciona, né, a soma A com mais F com o B mais E, né? Na verdade, deixa eu fazer aqui, na verdade, né, porque tem duas relações, mas você teria assim, né? A mais D igual a B mais C, para a primeira relação, e você tem que C mais F igual a D mais E, por causa da segunda relação. Né? Somos dois aqui do extremo, né? Vai ser igual aos dois aqui do meio, no par, beleza? Com isso, você quer uma relação, você quer fazer a conta, né? A mais F e ver se dá a mesma coisa que o B mais E. É isso? Para concluir a outra. Então, basta, na verdade, você somar aqui, né? A mais F, mudando aqui já a ordem, usando comutativa, usando associativa, o A mais F mais C mais D, de um lado, vai ser igual ao B mais E mais C mais D do outro. Tudo bem? Somando as equações. Aqui eu estou usando já associativa, tudo bem, né? O que a gente vai fazer aqui é simplesmente usar a lei do corte, lei do cancelamento, para cancelar esse C mais D aqui, né? Dos dois lados. Então, você vai ficar com A mais F igual a B mais E. Isso daqui significa exatamente que AB está relacionado com o EF. Tranquilo aí, né? Qualquer coisa é só falar. Bom, uma relação em um conjunto que satisfaz essas três propriedades, reflexiva, simétrica e transitiva, ela é chamada de uma relação de equivalência. Então, ou seja, a relação chama de tio aí, né? É uma relação de equivalência. Bom, quando a gente tem uma relação de equivalência em um conjunto, a gente pode separar o conjunto em classes de equivalência. O que são as classes? É você reunir todos os elementos que estão relacionados entre si. Quando a relação é de equivalência, você consegue formar subconjuntos onde você junta naquele subconjunto elementos que estão relacionados entre si. Porque por causa das três, né? Cada elemento vai estar com ele mesmo. Se está com se um está com o outro está com um, a ordem não interfere. E se você tem dois relacionados nessa sequência, o A está com B, o B está com C, então o A vai estar com C. Isso faz com que você separe o conjunto
em subconjuntos com essa característica disjuntos. Ou seja, não tem como o elemento estar em duas classes diferentes ao mesmo tempo. Porque se ele tivesse relacionado com um e com o outro, esses dois deveriam estar relacionados entre si por causa da transitividade. Então, essas classes são disjuntas. Além de ser disjuntas, quando você reunir todas as classes, vai formar o conjunto todo. Então, é uma coisa que a gente chama na matemática de particionar o conjunto. Particionar o conjunto. Você separa ele em subconjuntos, de modo que não sobre ninguém fora dos subconjuntos, e de modo também que não tenha elementos em subconjuntos diferentes. Certo? É como se eu pegasse aqui a classe e dividisse em equipes. Para fazer qualquer coisa, uma gincana, sei lá. E o que tradicionalmente você faz? A pessoa tem que estar em uma equipe só. Razoável, né? Você vai estar em duas equipes. E outra coisa é que você vai deixar ninguém de fora de nenhuma equipe. Cada um vai ter que estar em pelo menos uma equipe, exatamente uma equipe. Então essa é a ideia de particionar o conjunto. Você quebrou a sala, ficou estranho. Dividiu a turma em subconjuntos com essa característica. O que a gente vai querer aqui na frente é algo assim. Se a gente fizer essa dinâmica que eu falei, dentro daquele grupo, cada pessoa ali que está naquele grupo, naquela equipe, representa a equipe inteira. Certo? É como se fosse um elemento só. Equipe 1, um elemento só. Equipe 2, um elemento só. Equipe 3, um elemento só. E esse conjunto dessas equipes é o que a gente chama de conjunto quociente. Certo? Tudo isso aí é fundamento de matemática, a priori, depende de como você fez o curso. Mas então é só um lembrete, por isso que eu não estou escrevendo. Isso é o conceito geral, né? Mas o conceito particular da gente aqui, eu vou escrever tudo. Então, isso aqui é uma relação de equivalência. Então, o que é que a gente define? O conjunto quociente. O quociente a gente simboliza assim. Pega o conjunto que a gente fez a relação, que no caso é n cartesiano, n, e faz como se fosse um símbolo de divisão, e o símbolo da relação que você introduziu ali. Que no caso ele foi o símbolo tio. Conjunto quociente. Vou colocar entre parênteses aqui só para lembrar, que é chamado conjunto das classes também. Conjunto das classes. Ou não será, né? Chamado conjunto dos números inteiros. Símbolo, aquele zelo. Ou seja, um número inteiro é uma classe de equivalência. A classe normalmente a gente simboliza assim. Uma das formas tradicionais é pegar o símbolo genérico do conjunto, no caso, como é um par, ficaria um par AB, e você colocar uma barrinha em cima dele. Se você simboliza os elementos com uma letra só, é pegar a letra e botar uma barrinha ali. Mas no caso da gente é um par. Então isso aqui é um número inteiro para a gente. Isso aqui é um símbolo de um número inteiro. Então vamos agora traduzir novamente para a questão intuitiva. Certo? Aqui é a mistura de consequências da definição e exemplos. Quando você pegar aqui, por exemplo, vamos dizer 2, 5.
nessa ordem. Ó, a definição é assim, ó, de classe de equivalência. Cada classe de equivalência ela é um conjunto, um subconjunto do original. Esse subconjunto é formado por todos os elementos que estão relacionados com aquele. Certo? Então, naquele exemplo que eu falei das equipes, é como se você pegasse qual é a classe nesta relação aí desse elemento aqui. Esse elemento é esse rapaz aqui. É pegar na equipe o conjunto, né, que formado por aquela equipe, por todos os elementos daquela equipe, todos os alunos que estão naquela equipe. Este conjunto inteiro é considerado um elemento do chamado conjunto quociente. Certo? Então é como se, nesse nosso exemplo, se o conjunto quociente fosse o conjunto das equipes. Certo? Tudo bem aí? Então quando eu falo aqui qual é a classe do 2,5, é como se eu estivesse perguntando em que equipe ela está, qual é a equipe dela. Beleza? Veja que nesse caso aqui da gente, não dá para, ao contrário aqui do exemplo da equipe, não dá para a gente listar todos os elementos da equipe. Porque você vai ter, vou pegar aqui alguns exemplos, ó. O próprio 2,5 faz parte, né? Porque ele está relacionado por ele mesmo. Mas também se você pegar 0,3, está relacionado, né? Porque se você somar 2 mais 3, dá 5, e somar 5 mais 0 também dá 5. Então estão relacionados por causa da definição. Se você pegar também 1,4, está relacionado, né? Se você somar o 2 com o 4 dá 6, 5 com 1 também dá 6, dá a mesma coisa, estão relacionados. Se você pegar 10, 13, mesma coisa. 2 mais 13, 15, 5 mais 10, 15, dá o mesmo resultado. Etc. Para ver se a gente entendeu aí intuitivamente e dentro do próprio formalismo aqui, quem poderia me dar mais um exemplo aí de par aqui que entraria? É fácil fazer esses exemplos? Desde que você entenda intuitivamente o que está por trás para facilitar a sua vida. Então, se eu colocar aqui, diz aí qualquer número aí, qualquer um, natural. 20? Pronto. Se você quiser 20 aqui, basta você colocar o 23 aqui. Então, 2 mais 23, 25, 5 mais 20, 25. E aí vai. Quer dizer, que conta que eu estou fazendo para formar o par? É aquela ideia intuitiva de que esta classe, esta equipe, vai representar o número que a gente vai conhecer no futuro como menos 3, que seria o 2 menos 5. Então, na verdade, está pegando um par, pegando pares aqui, cuja diferença dá menos 3. Certo? Então, se você colocar aqui, por exemplo, 16, você vai colocar aqui 19. E você vai ter, obviamente, uma infinidade, né? Não tem como você descrever todos, porque vai ter uma infinidade de pares com essa propriedade. Tranquilo? Então, a relação de equivalência é necessário que ela seja uma relação de equivalência para você perceber, por exemplo, que, embora eu estivesse fazendo a conta comparando este par com este com este com este, porque o 2,5 foi o que eu escrevi aqui, mas é claro que se você comparar quaisquer dois pares que eu listei aqui, eles estarão relacionados. Não precisa comparar com o primeiro, porque é a propriedade transitiva. Então, por exemplo, você pode comparar esse daqui com o 0,3. Soma 0 com 4 dá 4, soma 3 mais 1 dá 4. Pode pegar esse daqui e comparar com qualquer outro aqui. Sei lá, pega aqui, ó. Soma o 10 com 23, dá 33. Soma o 13 com 20, dá 33. Então, quaisquer dois que você escolher aí, eles estarão relacionados entre si. Isso que é algo importante dentro da relação de equivalência, para que você divida o conjunto em partições, né? Seguindo aquela coerência que eu falei, né? Não, o par 1,4, o par 10, 13, qualquer um desses aqui, só vai aparecer nessa divisão, nesta equipe aqui, neste conjunto.
certo? Ou seja, ele vai estar lá na equipe que representa o menos 3. Ele não vai estar em uma outra equipe, não vai estar em outra classe que não seja essa. Beleza? Além disso, qualquer par vai estar em uma classe dessa, né? Que é a própria classe dele mesmo. Tranquilo. Mais um exemplo só para a gente fechar aqui nossa intuição. E já pensando no futuro, se você escreve assim, por exemplo, 30 barra, isso aqui vai ser formado por diversos pares. Alguns exemplos. Ele mesmo, o 4-1, o 5-2, vou pegar a sequência aqui, 6-3, etc. 48-45, etc. São pares que a gente está percebendo ali que a diferença do primeiro para o segundo dá exatamente 3. Então, no futuro, a gente vai querer que esta classe do 3,0 represente o número 3, que em particular é um número natural, né? Só que perceba que essa classe, esse número inteiro, não tem nada a ver com o natural, como a gente definiu os naturais, por construção. Então, a ideia da construção aqui não vai ser igual na escola, como eu tinha dito, de você pegar os inteiros e falar, ó, pega os naturais, conserva eles e agora vamos colocar mais alguns e formar os inteiros. Aqui não vai ser assim. Aqui a gente vai enxergar os naturais não como uma parte dos inteiros, porque os elementos não têm nada a ver um com o outro. Os elementos são construídos pela função lá, né, do sucessor, e outro pela classe de equivalência aqui, na relação de equivalência, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas você vai enxergar os elementos dos naturais como uma cópia deles dentro dos inteiros. Ou seja, um subconjunto dali dos inteiros que vai ter o mesmo papel, do mesmo jeito que os naturais, como se você estivesse apenas mudando o rótulo. Ou seja, ao invés de 3, eu vou usar no lugar do 3 esse número inteiro. E eles vão se comportar da mesma maneira. Assim como o 3 se comportava lá nos naturais, este elemento dos inteiros vai se comportar dentro dos inteiros. Ele vai substituir o 3 dentro dos inteiros. Essa que vai ser a inclusão dos naturais nos inteiros, do ponto de vista formal aqui da construção. Tudo bem? Beleza. Pausa para a água. Vamos então, entendemos quais são os números inteiros. Precisamos operar com eles. Então a meta hoje é falar das operações iniciais, adição. E claro, para não ficar, né, só a mesma coisa que os naturais, subtração. Por que não, né? Posso tirar esse lado aqui e tirar esse aqui. Bom, temos um problema, e é um problema bastante chato, quando a gente trata um conjunto quociente, que é o seguinte, ó. Quando você olha aqui, ó, por exemplo, 2,5, como eu peguei ali, e olha esta classe, vai formar aquele conjunto que está lá em cima. Se você olhar, por exemplo, o 0,3 e olhasse a classe do 0,3, você vai perceber que o conjunto formado pelos que estão relacionados com o 0,3 é o mesmo conjunto do outro. Então, as classes aqui elas são iguais. As classes são iguais. Ou seja, é o mesmo elemento, mesma equipe, né? Isso vai acontecer sempre que os elementos estão relacionados. Em qualquer relação de equivalência acontece isso. Quando você pega dois elementos que estão relacionados, as classes deles são iguais.
E reciprocamente, quando as classes são iguais, é porque aqueles dois elementos estão relacionados. Então, quando você olha para este número aqui, simbolizado desta forma, é como você está pegando aqui o 2,5 como sendo o representante da classe. É como eu falei, né? Quando eu estou pegando ele para ser o representante da equipe dele. Mas a equipe é a mesma equipe. Por exemplo, você participa da equipe dele, eu poderia escolher você para representante. Mas a equipe não mudaria. Estou escolhendo só quem é o representante. Então aqui eu estaria escolhendo um novo representante, embora a equipe não mude. Certo? A gente vai precisar disso pelo seguinte fato. Isso significa dizer que quando a gente trabalha com classes, vai existir possivelmente, e nesse caso exatamente, uma infinidade de maneiras de representar o mesmo elemento. Porque basta você trocar o representante da classe. E como tem uma infinidade, né? A gente viu aqui no conjunto que tem uma infinidade de elementos. Então você tem infinitas maneiras de representar a mesma coisa. Por que isso é um problema, como eu me tinha dito? Vai gerar um trabalho a mais, é que toda vez que você faz alguma operação definida em um conjunto desse, e você usar a notação da classe assim, ou seja, usar a letra A, a letra B ali para fazer alguma coisa, você terá a dúvida se aquela conta que você fez, se aquela operação que você definiu, ela vai resultar na mesma coisa, independente do representante da classe que você escolheu. Certo? Esse aqui é o problema. É um trabalho a mais, porque esse tipo, como isso aqui é um número só, é o mesmo número e escrito de diversas formas. Então, se eu falo alguma função que envolva aquele número, aquela função não pode dar um resultado diferente se eu simplesmente escrevi o número de maneira diferente. Certo? É como se não está suficientemente claro, pensa assim, por exemplo, você quer fazer uma conta com o 3, aí faz qualquer conta lá com 3, não importa, aí vai gerar, no final vai dar um resultado 5. Não sei, não importa qual é a conta. Vai chegar em 5. Só que, por exemplo, 3, ele é o mesmo número representado desta outra forma. É o mesmo número, mas está representado de outra forma. E se aquela maneira de fazer a conta que você definiu, se você usar essa simbologia, não chegar em 5, chegar em outro número, então aquela operação que você fez está mal definida. Ela dá respostas diferentes para o mesmo elemento. Beleza? Então esse que é o passo que a gente vai precisar agora, eventualmente, para definir coisas nos inteiros por causa dessa questão do conjunto quociente, né? Então, esclarecido isso, vamos para a adição. Definimos. Pega um elemento genérico inteiro, será representado assim. Quando eu somar com outro elemento genérico inteiro, eu vou definir como sendo o inteiro, dado assim, ó. Soma o A com o C, soma o B com o D. Essa soma aqui é a soma de números naturais. E olha qual é a classe deste resultado. Antes de partir para esse formalismo, eu falei, vamos ver só exemplos. 5 barra somado com 3, 2 barra. Por essa definição daria 1 mais 3, 5 mais 2 barra. Ou seja, 4, 7 barra. Tudo bem aí? Esse exemplo aí azul. Agora, tenta traduzir o exemplo azul para a intuição que a gente está construindo. 5 barra
isso vai representar o número inteiro que a gente vai conhecer no futuro como menos 4. Confere? O 3, 2 vai representar o número inteiro que a gente vai conhecer lá no final como sendo o 1. 3 menos 2. Se a gente soma menos 4 com 1, dá menos 3. Perceba que nosso resultado aqui é a classe do 4, 7. 4 menos 7 é menos 3, né? Então isso aqui representa de fato o que a gente vai conhecer lá como menos 3. Certo? É essa coerência que você está guardando aqui na definição. Beleza? Certo? Na definição formal, o que você faz é pegar a classe somando na mesma ordem, né? Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. Na maneira que você faz aqui, você preserva essa ideia de que o número inteiro nesta notação de classe vai ser substituído no futuro pelo que a gente conhece, né, como sendo a diferença do primeiro número natural pelo segundo. Está guardando aqui. Só que aí, ó, voltando para a questão que a gente vai ter que formalizar agora, o número 15 barra, ele é igual ao número, por exemplo, 26 barra. É o mesmo número. 32 barra, ele é igual ao número, por exemplo, 76 barra. São iguais. É outra forma de escrever a mesma coisa. Se você usa essa definição de cima e vai somar esses dois com essa maneira de escrever, o resultado seria 2 mais 7, 9, 6 mais 6, 12. Pá. O resultado deu o mesmo? Sim. Escrito de outra forma, mas é o mesmo conjunto, né? Ou seja, o mesmo número. A classe do 9 e 12 e a classe do 4 7 são as mesmas, né? Porque basta somar ali, né? 4 mais 12 dá a mesma coisa que 7 mais 9. 16. Isso aqui está bem, dizer que está bem definido. É isso. É você substituir por outras notações o mesmo elemento e o resultado pode ser apresentado com outra roupa, mas é a mesmo sujeito. Tranquilo aí? Deixa eu... Eu vou fazer, eu pensei aqui 2 segundos. Eu vou fazer de forma geral. A gente entendeu aqui a intuição que está por trás. Eu vou agora mostrar de maneira geral que essa definição aí está coerente. Guarda coerência com essa questão de mudar o representante da classe, não altera o resultado. Certo? Então, a operação está bem definida. O bem definido que a gente usa em matemática, fala que uma operação, uma função está bem definida. O que é que uma função precisa ter? Ela tem que ter uma única imagem para cada elemento do domínio. Não pode ter mais de uma imagem. Então, está bem definida é isso. Então, uma operação, toda operação ela também é uma função. Né? É uma função que você faz no cartesiano. Né? Pega dois elementos do conjunto e transforma em um só. Uma operação é uma função também. Então, está bem definida nesse sentido, certo? Você vai sempre que você somar 3 com 2, tem que dar o mesmo resultado sempre. Né? Isso está bem definido. Então, vamos ver isso. De fato, tem que fazer de maneira geral, porque é uma infinidade de coisas. O que é que você faz para mostrar que está bem definido? Ó? Você tem que partir de números iguais, porém representados por elementos diferentes. Então, se o AB, a classe do AB, ela é a mesma que a classe do A', B', ou seja, é o mesmo elemento escrito de duas formas diferentes. E aí você vem agora com outro elemento, CD,
que tem duas formas de escrever, CD barra e C', D' barra. Nós precisamos mostrar que somar esse com esse dá a mesma coisa que somar esse com esse. Ou seja, não importa qual é a forma de descrever o número, o resultado vai ser o mesmo. AB barra somado com CD barra, por definição, vira A mais C, vírgula, B mais D, barra. Por outro lado, se você soma A', B', barra, com o C', D', barra, isso vai ser A' mais C', B' mais D', barra. O que a gente precisa verificar é que, na verdade, essas duas expressões finais representam, tem a mesma classe, né, de equivalência, ou seja, as classes aí representam o mesmo número. Quer dizer que o resultado deu o mesmo, independente da forma de você escrever cada um dos elementos. Certo? Como é que a gente mostra que eles representam a mesma classe? É aquela ideia daqui, essa parte que está em preto, que é para você mostrar que os elementos representam a mesma classe, ou seja, que a classe deles, né, é a mesma, basta que você mostrar que eles estão relacionados um com o outro. Se eles estiverem relacionados um com o outro, as classes serão as mesmas. Ou seja, você quer mostrar que o par que está aqui dentro está relacionado com o par que está aqui dentro. Se acontecer isso, as classes são as mesmas. Como é que você mostra isso? É claro, você vai usar a hipótese aqui, né? Que diz que esses elementos eles estão relacionados porque as suas classes são as mesmas. Então, mas não, né? Como? Bom, da primeira igualdade, que envolve o A e o B, o A' e o B', o que é que a gente tem? Que A somado com o B', primeiro de um, somado com o segundo do outro, vai ser igual ao segundo de um com o primeiro do outro. Beleza? Da segunda igualdade aqui, ó, das classes, o C somado com o D' vai dar o mesmo que o D somado com o C', porque eles estão relacionados. Dessas duas igualdades, a gente quer encontrar uma relação entre esses números aqui, ó. A mais C, B mais D, A' mais C', B' mais D'. Na verdade, o que a gente quer encontrar a gente quer somar esse que está aqui em vermelho com esse aqui em vermelho. Tá, deixa eu ver se me arrancou. Cadê a borracha? Somar esses dois aqui em vermelho e somar esses dois aqui que eu vou colocar agora em azul. Esse com esse. E ver se as somas, né, vão dar a mesma coisa. Não é isso? Só que basta, nesse caso, somar as duas equações de cima. Quando você somar as duas de cima, perceba que a gente vai ficar com A, troca já a ordem aqui pela comutatividade, A mais C, B' mais D', são os lados esquerdos aqui das equações. Isso vai dar igual a B mais D mais A' mais C'. Então, compara isso com o que eu estava destacando lá em cima. Nós temos A mais C aqui, somado com o B' mais D', e está dando igual ao B mais D, somado com A' mais C'. Então, essa igualdade final
ela garante que as classes são as mesmas. Então, isso aqui implica que a classe do A mais C, B mais D é a mesma do A' mais C', B' mais D'. Certo? Então, formalmente, fazendo de maneira genérica, seriam esses passos, né? É claro que isso é necessário, mas tem que sempre guardar qual foi a intuição aqui que a gente fez aqui com os números para você seguir essa lógica e perceber que a operação está bem definida. Aqui está tudo certinho ali, não vai estar aparecendo resultados diferentes quando você soma elementos iguais, mesmos elementos. Visto a operação, vamos ver suas propriedades. Mesmo roteiro. Vou listar as propriedades da adição, fazer umas e deixar outras para a gente fazer no carnaval. Ele tem que ficar em casa mesmo, então faz exercício de matemática. Bota o abadá e faz exercício de abadá assim mesmo. E depois fala de subtração também. Vou listar algumas propriedades de subtração, mesmo que a gente não consiga provar por causa do tempo, mas para a gente também já ter essa intuição de algumas coisas, que as coisas estão dando certo conforme o que a gente já sabia previamente de números inteiros, que as propriedades continuam preservadas. Propriedades. Adição de números inteiros. A gente sabe que nosso conhecimento prévio é que, independente da ordem que a gente some, o resultado é o mesmo, né? Isso é propriedade comutativa. Então aqui vai ter comutativa. Pega o elemento AB, soma com o elemento CD, o resultado é a mesma coisa que somar o CD com o AB. CD barra com o AB barra comutativo. Aprendemos a somar dois inteiros. Se tivéssemos um terceiro para somarmos também, a gente também lembra que a ordem com que a gente faz a soma, qual soma a gente faz primeiro, também é irrelevante. Essa é a propriedade associativa. Ou seja, se você tem um número AB, soma com um CD, e depois pega esse resultado e soma com um terceiro número, digamos, é F, o resultado final dá o mesmo se você somar primeiro o CD com o EF e depois somar o AB com eles. Associativa quer dizer que a gente está... São dois sinais de soma ali, né? Associativa diz que você pode executar qualquer um dos dois primeiro, que o resultado final vai ser o mesmo. Existe tirar o símbolo. Existe um inteiro
tal que o inteiro tem que colocar o nome, né? Ou seja, elemento neutro. Eu vou colocar a notação logo. Existe um número inteiro especial que ele somado com qualquer outro, o resultado dá o próprio inteiro. Não altera, né, o outro. Que é o que a gente chama de zero, o elemento neutro da operação. Qual seria o inteiro com essa propriedade? O que vocês imaginam? Qual é o inteiro aqui? Você tem que colocar a classe, né? A classe de que par a gente imagina que será a classe com essa propriedade de que somada com qualquer outra classe não altera a classe. 0, 0. 0, 0, né? Porque quando você somar com o AB, vai somar A mais 0, B mais 0, vai tomar a classe, vai continuar a mesma classe do AB. Então, existe um inteiro 0, 0, tal que ele somado com o AB, nessa ordem, ou na outra ordem, tanto faz, vai resultar no final o próprio AB. Isso aqui a gente chama de elemento neutro. Então, essa operação também tem um elemento neutro, que é esse 0, 0. Sempre lembrando que em qualquer conjunto que você tenha uma operação e essa operação tenha um elemento neutro, este elemento neutro será o elemento neutro. Tem só um. Certo? Elementos neutros de operações, independente da operação e do conjunto, sempre são únicos. Sempre são únicos. Então, se você deu um exemplo de um cara com essa propriedade, ele não é um exemplo, ele é o exemplo. Só tem um. Pode ter dois elementos neutros diferentes. Terceiro, tem a ver com o próprio elemento neutro. Quando você tem um elemento neutro, certas operações têm a propriedade de que, para cada elemento do conjunto, você acha um outro associado a ele, que, operado com ele, resulta no elemento neutro. Ou seja, você tem um elemento oposto, inverso com relação àquela operação. Então, existe um elemento inverso. Para cada 4. Eu pulei o 3, na verdade, né? Eu escrevi 2 duas vezes, né? Para cada AB, quer dizer, para cada número inteiro AB, existe... Eu vou deixar o espaço em branco, para dizer, a gente vai adivinhar qual é, tal que, e vou escrever aqui embaixo. Esse camarada aqui, somado com o AB, em qualquer ordem, vai resultar no elemento neutro. Quem seria o elemento que tem essa propriedade para você somar com o AB, resultar na classe do 0, 0. BA. Exatamente. Por que BA? Porque AB mais BA vai ficar a classe do A mais B, A mais B. A classe do A mais B é a mesma do 0, 0. Dois números iguais será sempre a classe do elemento neutro. Isso do ponto de vista formal, né? Do ponto de vista intuitivo, a gente segue aquela nosso truquezinho para poder resolver os problemas disfarçado, né? A B seria o equivalente ao nosso A menos B. Então, o oposto dele seria o B menos A, né? Então, a gente meio que pode usar esse truque disfarçado para poder chegar no resultado. Veja quem está fazendo, eu estou listando e ao mesmo tempo a gente está comentando a
a justificativa, só não estou escrevendo, certo? Não vou escrever com detalhes a justificativa para a gente estar comentando, para não ficar muito longa a aula, muita escrita, né? Beleza. É claro que teremos outras propriedades, mas essas são as 4 fundamentais, né? Esqueci de colocar aqui na frente, né? Elemento oposto. Oposto. Ou inverso. Mas agora, geralmente, quando você fala de uma operação genérica, você fala de um elemento inverso com relação àquela operação. Mas no caso de adição, é tradicional a gente falar oposto ao invés de falar inverso, né? Então, estou colocando oposto. Pronto, então essas são as 4 principais, né? As 4 que um grupo com uma operação deve ter. Comutativa, associativa, existência de elemento neutro, existência de elemento inverso para cada elemento. Então a adição tem isso. Teremos outros, mas vamos introduzir outras operações e teremos propriedades misturando elas. Por exemplo, quando a gente falar de multiplicação, a gente quer ver a distributiva. A distributiva, né? Então, tranquilo. Notação. Vamos começar a melhorar a nossa vida, né? Se você escolhe um número, uma letra, quer dizer, né? Para simbolizar este número inteiro aqui, denotaremos este símbolo aqui para este inteiro que é o oposto dele. Então, denotaremos por menos n seu oposto. Então, menos n vai ser a classe do BA. Começou a já ficar melhor, né? Vai melhorar mais ainda. Depois que a gente fizer a relação de ordem, a gente vai abandonar essa notação, vai voltar para a notação de escrever só n e tal. Na parte aritmética, porque fazer a parte aritmética com essa notação aqui é para morrer, né? Parte de divisibilidade, né? MMC, MDC, essas coisas, número primo, e falando com essa notação aqui, Maria. Vai dar. Gasta a aula todinha só escrevendo, né? É chatinho ficar escrevendo essa notação. Mas não agora. Ainda vamos fazer 2 aulas com essa notação, né? Fazer multiplicação e fazer relação de ordem com essa notação. Depois que a gente falar aí começa a falar de divisibilidade, que é a parte de aritmética mesmo. Algoritmo da divisão, MDC, MMC, teorema fundamental da aritmética, com a notação comum. Mas sempre lembrando que quando a gente usar um símbolo como esse para um número inteiro, ele está representando uma classe dessa, né? Sempre fazer isso. Depois que a gente traduzir as propriedades para essa simbologia, aí tudo bem, né? Mas até lá não poderemos. Porque, na verdade, esse começo todo será definido em função das classes. Então não tem vantagem abandonar a classe agora, porque vai ter que definir por ela mesma, então eu teria que ficar introduzindo mais letra, né? Sem a necessidade. Bom, por que eu quero colocar esse menos n aí logo agora? Porque a gente quer falar de algo bem interessante. Mentira, não é tão interessante não. Mas algo que, uma diferença. Vamos ter uma outra operação aqui, subtração. Dados m, n pertencentes a z. Perceba que eu estou já usando essa notação de cima. Definimos m menos n como você somar o m quer dizer, com o oposto do n. Certo?
Você está definindo a operação. M operado com o N. Esta operação significa você somar o M com o oposto do N. Tudo bem? Não fica pensando em jogo de sinal, essas coisas aqui, não. Fica pensando nisso. É só operação. E outra coisa, né? Deixar claro que este cara que está aparecendo aqui é só um símbolo para este cara. Ou seja, ele é o oposto do elemento N. Não é esse tracinho, ó. É igual, mas é diferente. Esse tracinho que está aqui, ele é diferente desse tracinho daqui. Certo? É escrito igual, mas significa coisas diferentes. Esse primeiro tracinho aqui é o símbolo da operação. E esse tracinho que está aqui na frente do N é o símbolo que a gente adotou para colocar na frente do N para representar o oposto do N. O oposto o aditivo, né? O inverso aditivo. É claro que eles vão estar relacionados depois, a gente sabe disso, né? Mas por enquanto, não confundir, porque as próprias propriedades dependem de você não confundir isso. Fazer um exemplo. Esses cursos muito teóricos assim. Sei que milagre não aconteceu com vocês ainda. Porque vocês estão acostumados, eu acho. Porque sempre tem assim, ó, você faz essas definições, sempre tem algum. O professor dá um exemplo aí. Eu sempre quer um exemplo, porque às vezes assim, fica muito abstrato, né? Para a gente entender. Porque na verdade você precisa da intuição. O exemplo é importante. Você precisa ter intuição sobre as coisas, senão dificilmente você vai conseguir evoluir, né? Só com a abstração, né? Notações muito carregadas e tal. Então sempre é bom fazer exemplos, mesmo que seja inicialmente sejam bem simples. Exemplo de como a operação funciona mesmo, né? Assim como a gente fez aqui naquela questão ali da operação está bem definida, né? Porque se você faz só nessa notação simbólica aqui, do vermelho, gera um pouquinho de confusão, né? Se você não pegou a intuição. Então, o exemplo é importante. Então, com este exemplo daí, eu não coloquei símbolos ainda, então vou usar classes. Então, se você pegar, por exemplo, o 7,2 barra menos o 5,3 barra. Como é que você faria essa conta? Usando as definições que temos. Você viria, né? 7,2 barra, repete, né? E você vai somar com o elemento oposto ao 5,3. E nós vimos que é o 3, 5. Esta soma, por sua vez, bem passo a passo, seria 7 mais 3, vírgula, 2 mais 5, fecha, barra. Isso, por sua vez, vira 7 mais 3, 10, 2 mais 5, 7, barra. Então, 7, 2 menos barra, né? Menos o 5, 3 vai dar o 10, 7. Não custa nada, você pode fazer mentalmente a tradução para o que a gente está intuitivamente fazendo, né? Nós temos ali no primeiro elemento ali o representante, né, do 5, aí seria o 5, né, o 7,2 barra, e o outro seria o 2, né, 5 menos 3. Nós temos ali estamos fazendo a operação 5 menos 2. E apareceu ali a classe do 10, 7, que é o representante do 3 mesmo, né, 10 menos 7, 3. Então, ok ali, né, você conferiu, fez a conta, usando só a definição, traduz para a parte intuitiva, para você ter uma certeza, uma garantia de que sua conta ali deu o resultado esperado, né? Aí não custa nada e é bom de fazer esse teste para não... Como é sominhas, essas coisas, e troca de posição, tal, né? A gente pode gerar uma confusão ali no exercício, que na verdade é super tranquilo. Então é bom conferir. Para a gente ir embora...
Vamos falar só algumas propriedades da subtração. Não vou fazer todas, não. Não vou listar muitas, não, na verdade. Vou listar inicialmente só algumas. Na próxima aula eu listo outras. Só para a gente ficar nessa questão da anotação. Por exemplo, deixa eu botar aqui, né? Como a gente não está com a anotação fixada ainda, com uma letra só, então é bom deixar enfatizado aqui. Dados. Eu vou usar MN mesmo. MN. P. Acho que precisa de P. Se precisar, eu coloco outra. Bom, se a gente pegar um número inteiro M menos o inteiro N, dá a mesma coisa do que o N menos M. Quer dizer, essa operação de subtração ela é comutativa. Não, né? 4 menos 2 não é a mesma coisa que 2 menos 4, dá resultados diferentes. Então é fácil perceber que não pode trocar a ordem. Mas você pode meio que trocar a ordem, digamos assim, do M e do N desta forma. M menos N dá o mesmo resultado que você pegar o oposto do N mais M. Que é até relativamente meio óbvio, porque na verdade está fazendo M mais o menos N e trocando a ordem da adição, que é comutativa. Certo? Então, a vantagem de explicitar aqui é para a gente meio que se desprender, na verdade, da notação aí do menos da operação com esse tracinho na frente do N, né? Então, novamente, aqui esse menos que está aqui, ele é o menos da operação subtração. E aqui o que está fazendo é somando o elemento M, lá na direita, com o elemento menos N, que é o oposto do N, né? Vindo aqui na esquerda. Então aqui não tem a operação aqui, não está subtraindo nada, né? É um elemento só que é simbolizado assim. Deixa eu ver o que mais aqui de propriedades importantes da subtração. A subtração tem algumas propriedades, mas eu não quero listar tantas porque a gente já fez muita coisa hoje, né? Zero. Não coloquei símbolo ainda, não vou colocar assim, né? Menos N. Dá menos N. Aqui estou fazendo isso aqui, ó, 0 menos N. Isso é uma consequência da de cima, né? Eu posso colocar essa. Menos N mais M. O que é que eu estou dizendo aqui? Estou pegando o o inteiro N mais M e considerando o oposto dele. Certo? Este número ele é o mesmo se você fizer o oposto do N menos o M. Certo? Sempre lembrando aí que esse sinal aqui e esse aqui são diferentes.
E aí vai, né? Você pode brincar com essa coisa aqui, né? Você pode colocar, por exemplo, um menos aqui, né? E você faz, vai funcionar, obviamente, a propriedade igual ao nosso jogo de sinal conhecido. Agora só com cuidado para interpretar o tracinho, né? Quando ele vem como o oposto do elemento, ou como ele vem com uma operação, né, de subtração. Mas todas aquelas propriedades que a gente conhece lá vão continuar verdadeiras. Não dá para listar tantas, porque está faltando a multiplicação, então ainda fica um pouco limitado, né? Mas, por exemplo, uma coisa que resolve muita coisa da subtração é quando a gente tiver estabelecido, por exemplo, que o oposto do n, ou seja, o menos n, pode ser obtido multiplicando menos 1 pelo n. Essa propriedade ela resolve muita coisa da vida, né, com relação à multiplicação e subtração, né? E claro que vai vir propriedades que vão vir decorrentes dessa. Então, por enquanto, só tem adição e subtração, fica mais nessa brincadeirinha aqui mesmo de somar, subtrair, então não tem opções. Só colocar essa que eu falei, só porque eu coloquei e não listei, né? Vou colocar essa aqui inicialmente, né? Pega o número n inteiro, considera seu oposto. Depois considera o oposto do resultado, é o próprio n. Do ponto de vista prático, é relativamente simples, né? Porque se o n é a classe do AB, o menos n é a classe do BA. Então, o menos n vai ser a classe do AB de novo. Para o AN, para o n, né? O oposto do oposto dá o n. E aquele que eu tinha colocado lá e depois apaguei, que é só trocar ali o mais pelo menos ali dentro. Basicamente são todas relacionadas, né? Então, você pegar o m, subtrair o n, quer dizer, subtrair m, e depois pegar o oposto do resultado, é a mesma coisa que pegar o oposto do n e subtrair e somar com n. É um monte de soma, muita subtração, mas é tudo tranquilo de ver. Você pode brincar com essas propriedades, construir outras, desenvolver outras, fazendo essa mesma regrinha que a gente conhece intuitivamente. Tente sempre interpretar corretamente o que é oposto, o que é operação. E quando surgir alguma que você acha que está meio complicada assim, de entender, de perceber que aquilo ali é verdade, aí para um pouco e desenvolve mesmo a demonstração, provando a propriedade. Algumas delas são muito simples, não vale tanto a pena você parar para escrever, como por exemplo essa 4, que a gente falou agora. Menos n vai dar o n, né? Porque pega o m, a b, troca para BA, depois troca para b de novo, bota o começo. Então tem umas que são mais simples, então você só pensa assim por cima, não precisa escrever, sabe? Só pensa. Quando você estiver estudando, você pode relembrar só da memória mesmo, algumas, né? Não precisa estar escrito. Outros que são maiores, talvez valha a pena você fazer um rascunhozinho e escrever para ter uma segurança naquela propriedade, mas não deixar, né, de ver as coisas do ponto de vista da definição original, sendo traduzidas do ponto de vista comum da gente, certo? Beleza? Dúvidas? Tranquilo. Então, fim de aula, bom carnaval. Vou depois, né? Próxima aula. Próxima aula a gente é só segunda-feira, depois do carnaval. Aí eu trago mais propriedades e falo de multiplicação. Estas questões aqui, essas coisas que eu estou deixando, vocês vão tentando fazer. E caso tenha dúvida, então você não está seguro naquela demonstração, naquela propriedade, vai sempre me mostrando, certo? Se por acaso, por exemplo, a gente vai ter aula só lá para frente. Então, se tiver exercício que quiserem me mostrar, avisa lá no chat, que aí eu posso abrir uma atividade para você enviar, né? Envia escrito, né? Mas não deixa de tentar fazer, não, né? E sempre que tiver dificuldade, me procurar, porque a gente só vai olhar os exercícios de maneira geral no final da unidade.